bem-vindos, aventureiros e aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês, na série E-Book Já Lido, uma história sobre vingança que, olha, vai fazer você repensar. Bora lá? Cheguei então, galerinha, mais uma vez para trazer mais uma história muito envolvente para vocês. Mas antes de tudo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like agora, senão depois você vai esquecer. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham fazer parte da nossa família aventureira. E deixe seu comentário, que com certeza eu vou adorar responder. Mas venho apresentar para vocês então essa história. Um casamento por vingança, da Cindy M. Gente, essa história tem 507 páginas. Mas são 507 páginas de muito acontecimento. Muito acontecimento. Aqui nós vamos conhecer Otto Rangel, um médico cirurgião excelente no que faz. Mas esse homem, ele tem ali uma terrível dor dentro do seu coração. Porque ele perdeu a sua esposa. É esposa e não é, porque ele não era casado oficialmente com ela, eles moravam juntos, mas ele trata como esposa. Ele perdeu a sua esposa Milena, grávida de 8 meses, em um acidente terrível. E a sua filhinha Luísa também morreu. E ele pegou a sua filhinha morta nos braços. Então isso para ele é algo que o marcou. E faz 8 anos que ele vem remoendo tudo isso na sua mente. Na mente dele, o único culpado por tudo o que aconteceu é João Guerra, que ele é um deputado da região ali da Bahia. Gente, ele é um cara poderoso. E nesse livro, nessa história, nós vamos ver muito isso. Cidades aonde quem manda são os bambambãs, são os seus governantes, vamos dizer assim. Ali tem o João Guerra, que vive em guerra com uma outra família, os Fernandes, e aí tem muita podridão no meio disso tudo. Mas ele, durante esses 8 anos, ele acaba querendo se vingar desse homem que ele acredita fielmente. Porque foi numa noite muito chuvosa que esse homem ligou para uma mulher grávida, uma médica grávida, para que fosse socorrer alguém que tinha acontecido alguma situação, que na visão dele, essa pessoa merecia ter sido presa e não foi, ele estava cobertando essa pessoa, é um rolo completo. E por conta disso, a sua amada morreu levando a sua filhinha consigo. Quando ele retorna, ele já sabe o que vai fazer, ele tem o seu plano em mente e ele vai pôr esse plano em prática, juntamente com a sua cunhada, a irmã de Milena. Mas, gente, o destino, ele é assim, ele gosta de brincar com as pessoas, ele gosta de te mostrar que você nem sempre está ali no poder. Então, ele acaba colocando uma das filhas do João Guerra na vida de Otto. A primeira vez ele está em um local onde ela chega com outros amigos para poder peitar o dono do local, porque o cara é dono de uma fazenda e quer expulsar pessoas que moram lá há anos, que plantam lá, então ela vai lá questionar e ele fica olhando aquilo e acha ela muito atraente, ela é uma baixinha muito atraente, mas ele não dá muita atenção, até que ele escuta que ela é uma das filhas do João Guerra, aí ele fica meio interessado. Mas ele acaba decidindo ir embora e largando ela ali. No que ele está quase subindo na sua moto, ele percebe que tem homens que um homem está com ela nas costas e outros dois estão arrastando a sua amiga e está levando para um beco. Então ele percebe o que está acontecendo. Lá ele defende ela, mas na hora que ela vai agradecer, eles acabam tendo ali um ranca-rabo porque ela vê que ele é arrogante, que ele é machista, e aí eles têm uma briguinha básica. Passa-se um tempo, ele está indo embora, porque ele trabalha lá, como são cidades pequenas, nessa região da Bahia, então ele está trabalhando no local, mas ele mora em outro. No que ele está retornando, 50 quilômetros de distância uma cidade da outra, ele avista um homem pedindo socorro, e aí no que ele para, ele fala, a moça está machucada, preciso que ajude a moça. Quando ele chega lá, que ele olha, então por conta da chuva, o barranco escorregou, né? Ai, gente, não sei falar essa palavra não, desmoronou ali. E ela estava caída lá. E quem era a moça? Sim, era a Maria Teresa, que a gente chama de Maitê. Ele no primeiro momento, olha, eu confesso, ele quis deixar ela naquela situação. Só que conforme a chuva estava aumentando e o rio estava aumentando também, já estava chegando na face dela. E se ele não ajudasse ali naquele momento, ela iria morrer. E ele pensou em deixar ela morrer, porque
Assim, gente, ele teria a vingança dele. Assim, ele saberia que depois de 8 anos, ele poderia dormir tranquilo, que é algo que ele não faz. Mas o seu lado médico, né, a sua profissão falou mais alto, e ele, com muita dificuldade, junto com outras pessoas, conseguiu salvá-la. Ela ficou com uma lesão na medula, onde ela, por muito tempo, ela ficou ali caminhando com as dor de muleta, andador. E ele, nesse momento, ele não pensou em vingança, ele não pensou em usar ela, porque ele já sabia o que ia fazer. Mas, como eu falei, o destino, né, prega peças. Através da sua amiga, muito amiga, ela acaba tendo coragem, mandando ali uma mensagem para o Dr. Otto, agradecendo. E nesse momento ele vê a oportunidade de usá-la. E aí, gente, ele começa numa trama, assim, incrível para poder conquistá-la e depois aprontar de deixar ela humilhada, deixar ela abandonada, de deixar ela assim num estado que o pai dela fosse sofrer muito. Mas por um lado ele sabia que era errado o que ele estava fazendo, mas por outro ele não conseguia parar. E até ele dar o primeiro beijo nela, ele acabou saindo com uma outra enfermeira lá, que ele tinha um casinho lá. Mas depois que ele deu o primeiro beijo na Maria Tereza, então ele não conseguiu mais esquecê-la. Eles tiveram ali, depois de um bom tempo, a primeira noite de amor deles, que foi muito incrível, porque ela escondeu que ela era virgem e ele não esperava isso. E ele vai se encantando com ela, as coisas vão acontecendo, só que é muita coisa que acontece, tá? É muita coisa. Você vai descobrindo muitas coisas ali. E até que chega o dia que ele consegue se casar com ela. E é no dia do casamento que ele prepara a vingança. Só que quando chega o casamento, gente, ele já percebe que ele está apaixonado por essa mulher. Ele já sente isso. Mas, mesmo assim, ele decide levar a vingança adiante. E o que ele faz juntamente com a ex-cunhada lá é algo que machuca ela. Afeta o João Guerra? Afeta. Mas também afeta a sua esposa. E depois disso ele começa a ficar com medo que ela descubra e acaba o abandonando. Ao longo da história, gente, vai se descobrindo muita coisa, vai se descobrindo que essa família esconde muita podridão, que a Maitê sabe de muita coisa. O pai dela, a mãe dela, tenta mostrar que esse homem é estranho, que esse homem tem alguma coisa de ruim nele, mas ela não acredita e eles continuam ali juntinhos. Mas eles acabam descobrindo quem é ele. Acaba descobrindo que ele é o viúvo da médica que morreu. Sim. E tem um segredo realmente no meio dessa história toda. Tem o envolvimento dessa médica e algumas coisas ali. Tem. Só que o Otto não sabe, ele tem uma visão dela. E a verdade é bem outra, que a gente vai descobrir lá na frente e você fica pasmo com o que você descobre. E mediante a isso, gente, tem ali uma briga, mediante a isso ele entra em desespero, porque afinal de contas ele pode perder a sua amada Maitê, que ele ama muito mesmo, ele quer ela do seu lado. E aí você começa a pensar, o que é pior? Você perder alguém, no caso da primeira esposa, que está morta, ele sabe onde encontrá-la, ele sabe que acabou, ou perder alguém, como ele está perdendo agora a Maitê, que ele ama desesperadamente, que ele sabe onde encontrá-la, ele vê ela, mas não pode tocá-la, não pode chegar perto dela. Qual é o pior perda? E ali ele percebe que essa vingança, que esse ódio que ele sentia, acabou afetando esse relacionamento. Ele percebe que ela chegou para salvar a vida dele e não para fazer com que ele a usasse para essa vingança. Depois de muita conversa, depois de muito desespero, depois de muito pedir, de muito implorar, ela acaba indo para casa, aonde eles acabam conversando, acontece muita coisa, onde ela acaba deixando ele, mas depois ele consegue encontrá-la. E aí começa uma segunda parte, aonde depois de saber todas as situações, ela tem que contar a ele segredos da família dela, que envolve essa doutora Milena, que envolve a esposa dele. E aí ela fica com medo de ser abandonada. E quando descobre, gente, ele, num primeiro momento, ele não consegue entender. A única coisa que ele vê é que ela simplesmente mentiu para ele. E com muito custo ele consegue perceber que o que ele fez foi pior, né? E tem outros acontecimentos onde um ex-noivo dela também entra na jogada, o ex-noivo dela não aceita ter sido abandonado, sendo que ele traía a Maitê com uma assistente dele.
Então, é tanta sujeira nesse meio que você fica assim, chocado. As coisas que o Otto fez para atingir o pai dela, acabou atingindo ela, acabou atingindo um primo que é muito amigo de Otto hoje. Então virou uma bagunça, e Otto tem que rebolar para consertar tudo, gente. Ele tem que rebolar, porque no fundo, a pessoa que mais aprontou, a pessoa que mais tem que se redimir é ele, né? E não a Maitê. E isso eu vou te dizer que dá trabalho, dá muito trabalho. Mas o final, assim, é um final bacana, é um final surpreendente. Eu gostei muito que lá no final a autora, ela coloca o que aconteceu com todos ali, com o Otto e a Maitê, com as irmãs da Maitê, com o pai da Maitê, a mãe da Maitê, a amiga, esse primo, enfim, coloca ali os personagens mais interessantes, o que aconteceu com eles, né? As decisões que eles tomaram, o rumo que eles tomaram. Então isso eu gostei muito, porque você fica sabendo o que aconteceu com outros. Então essa história aqui, Um Casamento por Vingança, a gente adora esse tipo de coisa. Gente, só quando fala em vingança, assim, eu chego a brilhar o olhinho, porque eu adoro esse tipo de história. Gente, na vida real eu não gosto não, mas olha, na ficção eu adoro um drama. Eu só adoro essas coisas. Então, assim, não perca tempo não. Vai lá, dá uma conferida nessa história que você vai gostar como eu gostei. Mas muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.